passando, ele só pede uma coisa pra você glorificar. Quer receber o que Deus tem pra você? Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. Quer receber o que Deus tem pra você? Tome posse agora então que o azeite vai descer. Quer receber o que Deus tem pra você? Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. Quer receber o que Deus tem pra você? Tome posse agora então que o azeite vai descer. A vida é só tristeza e agonia, aflição, noite e dia, dá vontade de parar. Não faça isso, meu irmão, e ouça agora. O mestre te chama agora, ele quer te renovar. Não se preocupe, você é mais que vencedor. A sua história, ele quem muda, vem agora se alegrar. Em meio a tudo isso que está passando, ele só pede uma coisa pra você glorificar. Quer receber o que Deus tem pra você? Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. Quer receber o que Deus tem pra você? Tome posse agora então que o azeite vai descer. Quer receber o que Deus tem pra você? Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. Quer receber o que Deus tem pra você? Tome posse agora então que o azeite vai descer. E vai descer, vai descer, vai descer. Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. E vai descer, vai descer, vai descer. Tome posse agora então que o azeite vai descer. E vai descer, vai descer, vai descer. Começa a glorificar que o seu vaso vai encher. E vai descer, vai descer, vai descer. Tome posse agora então que o azeite vai descer. No balanço com o trio Jericó, adorando a Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Se você está pensando que Deus não te vê, é melhor tirar do peito essa dor, porque pra Deus nada se compara a você. Nesse mundo nada tem maior valor. Ele fez o ouro, fez a prata com palavras. Toda a natureza apareceu, foi só ele ordenar. Mas para que você surgisse sobre essa terra, ele reuniu o céu e pôs-se a conversar. Você é a semelhança do Deus vivo, já ficou definitivo, os seus passos ele vê. Uma parte dele não pode ser triste, acredite, não existe como Deus te esquecer.
Você é a semelhança do eterno Deus do céu. Ele é justo e é fiel e jamais esquece os seus. Você é registrado em seu livro de herança. Basta ter perseverança, você vai herdar o céu. Seu nome lá na glória todo dia é lembrado e é bem recomendado pelo Espírito de Deus, que sempre geme e chora, intercedendo a seu favor. Ele é o Consolador que enxuga o pranto seu. Rádio Popular, agora são 17 horas e 55 minutos, 17h55, com muita alegria e com a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o eterno Jesus Cristo, que nos abençoou toda a semana, que nos abençoa todos os dias, que derrama a sua graça a cada hora, a cada minuto da nossa vida. Quero desde já agradecer a Deus por mim e por todos vocês que ouvem e vocês que assistem o programa Falando de Jesus. Que a palavra do Senhor tem chegado aos corações das pessoas que nos ouvem, das famílias que nos ouvem e também das comunidades que estão interligadas conosco através da Rede Popular de Rádio, com as rádios afiliadas à Rádio Fonte, à Rádio Cultura e à Rádio Educadora Talento. Desde já quero agradecer a Deus, porque Deus até aqui tem nos ajudado a todos nós, não só a mim, mas também a vocês. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus, neste mundo que estamos vivendo com bastantes atribulações. Deus nos dá sabedoria para nós lidarmos com os nossos problemas, com os nossos devedores, com os nossos credores, com os nossos amigos, com os nossos inimigos. Deus nos dá sabedoria para nós enfrentarmos o problema a cada dia, se for exatamente no momento da tristeza ou no momento de uma enfermidade. Queremos convidar você agora que nos ouve em qualquer lugar do mundo, a você que está nas praças públicas, a você que está exatamente no seu comércio, a você que está chegando do trabalho, a você que está indo trabalhar. A todos que estão nos ouvindo agora neste momento pelo site da rádio, a você que de repente está na sua casa, sentado no seu escritório ou na sua sala, ou você mesmo pode estar na casa de amigos. Convido a você para nós entrarmos numa corrente de amor, numa corrente de oração, para receber com muito bom grado a palavra de Deus hoje, que o mensageiro vai trazer para nós. Quero mandar um abraço para você que está nos ouvindo exatamente em qualquer lugar. Quero mandar um abraço para você que está em Jardim Carapina, meu amigo Nelson, lá quase próximo do ponto final do ônibus em Jardim Carapina. Quero mandar um abraço para o meu amigo Carlos, que está lá em Balneário de Carapebus. Quero mandar um abraço para o meu amigo Arão, que está exatamente lá no Planalto Serrano. Quero mandar um abraço para os meus amigos Edivaldo, aqui do bairro de Taquara 1. Para mandar um abraço para o meu amigo Kleber, lá em Taquara 2. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos de Colina de Laranjeira. A você que está na praça pública, meu amigo Raimundo, que está lá na Praça de Vista da Serra 2. A você que está nos ouvindo aí em Maria Nilbe, próximo aí ao autosserviço do lar em Maria Nilbe. A você aonde estiver. Quero desde já agradecer não pela audiência do programa Falando de Jesus, mas eu quero agradecer por você entender que este programa ele tem algo a ver com você, tem algo a ver com a sua vida. Este programa ele é exclusivamente para as pessoas no seu tempo corrido, ou no seu lazer, ou no seu trabalho, ou até mesmo na sexta-feira dessa, ele está na praça pública, mas vai estar ouvindo uma palavra de Deus. Quero mandar um abraço para o meu amigo Júnior, não conheço, ainda não, mas quero mandar um abraço para o meu amigo Júnior e toda a sua família lá no bairro de André Carlone. Falamos com ele hoje por telefone, então não conheço, mas eu quero desde já agradecer a você que está nos acompanhando, a você que está nos assistindo.
a você que está em Cachoeiro, a você que está em São José dos Campos, a você que está no Belém do Pará, um abraço. Então, deste momento aqui até terminar, eu quero que você empreste o teu ouvido, abra o teu coração e vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer hoje. Deus, a cada dia, tem trazido mensagens para nós, para realmente nos corrigir, para realmente nos fortalecer, para realmente colocarmos nós sempre na sua presença. Com Deus está difícil a situação. Imagina se nós não tivermos Deus conosco. Nós vamos estar perdidos sem saber aonde entrar e aonde sair. Então, convido você para participar conosco do programa Falando de Jesus. Aqui, nós não estamos buscando audiência para o programa. Pelo contrário, nós estamos convidando a você a estar conosco nesse momento tão especial da Palavra de Deus. Quero aproveitar também e mandar um abraço para o meu amigo Jaime e também para sua esposa Rosa, lá da Rosa Papelaria, lá em Novo Horizonte. Em qualquer lugar que você estiver, se você estiver próximo de uma caixa da rádio Fonte, Cultura, Educadora Talento, Popular, então se você não tem nada a fazer, ou se encosta, igualzinho o nosso amigo lá, exatamente da CVC, um abraço para os nossos amigos segurança da CVC, que sempre está ali quando ele pode, ele vai, encosta num poste e fica ouvindo o que Deus quer falar para ele. O programa é de graça, é só você emprestar o seu ouvido, que você vai ouvir a palavra de Deus. Nós aqui não escolhemos o mensageiro, nós não escolhemos a mensagem, mas com certeza Deus tem sempre algo para nos dizer. Convido a você a entrar na corrente de oração agora, que vai dar, são 18 horas e 1 minuto, e já está presente no estúdio da Rádio Popular o mensageiro dessa noite, que é o nosso irmão Dinamar, lá do bairro de Jacaraípe. Já está aqui e com certeza vai trazer aquela palavra para mim e para você. 6:1. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família
se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A paz de Cristo Jesus. Mais uma vez que estou presente aqui nesta rádio, neste local, a convite do irmão Djalma, e é com muito prazer que eu estou aqui para falar um pouco de Jesus. Falando de Jesus, e hoje exclusivamente quero falar de Jesus, o que Jesus representa para nós, o que Ele pode fazer. Toda honra e glória é dada a Ele. Jesus é o único meio de salvação,
e Ele está ao nosso lado, pronto para nos abençoar. E mediante a palavra dele, alguns textos que nós vamos ler aqui hoje, nós vamos entender o propósito que Jesus tem para cada ser humano. Nós temos que buscar Jesus enquanto é tempo, porque Ele está de braços abertos para cada pessoa, seja qual for a qualidade da pessoa, a cor, nada disso importa. Jesus veio para todos. Muitos os recebem, outros não, mas Ele veio para todos. E é com muito prazer que eu estou aqui, passar esses momentos aqui que é me permitido, que a rádio tem um tempo determinado. Então nós vamos orar, vamos orar a Deus, nos colocar diante de Deus para que esses momentos sejam de muito proveito para a divulgação do nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Altíssimo, na Tua presença aqui eu estou, meu Deus, me colocando diante do Senhor, mais esse privilégio de estar falando de Jesus Cristo, e neste momento eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha me abençoar que as pessoas que vão me ouvir, que a Tua palavra é a palavra verdadeira, é a palavra que está na Bíblia Sagrada, e que um país que nós vivemos, que a maioria tem uma Bíblia, e é o que nós vamos falar em algum texto nesta noite. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos orientando e falando por mim neste momento. Louvado seja o Senhor, exaltado é o Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu quero ler um texto que se localiza no livro de Marcos, capítulo 6. Vamos ler de 1 a 6. Marcos 6, de 1 a 6. Aqui assim diz a palavra de Deus. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o maravilhavam, dizendo: de onde vem essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, que tem como irmão Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podendo fazer ali nenhum milagre, senão curar um pouco os enfermos, impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Glória a Deus pela palavra. Mas esse é o texto de referência. Eu quero iniciar olhando alguns textos rapidamente, alguns milagres de Jesus, até chegar nesse texto que eu acabei de ler. E eu quero iniciar no mesmo livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Esse texto diz que Jesus acalma uma tempestade. Jesus, na sua época do seu ministério, ele andava de uma parte para outra, às vezes a pé, às vezes de barco, e ali ele se movimentava e a multidão os acompanhava. E ali ele ia falando do reino de Deus, falando de salvação, fazendo curas, milagres e prodígios. Aqui diz a palavra que já era tarde e Jesus entrou no barco, despediu a multidão, e ele foi passar para o outro lado do mar. E aqui fala que muitas multidões despediram dele, estavam o seguindo. Então, uns pegou outros barcos, acompanhavam, outros no próprio barco de Jesus, e outros, lógico, ficaram. É assim a multidão acompanhava o Mestre Jesus Cristo. Mas aqui nesse texto fala que levantou um grande temporal, muitas ondas violentas que arremessavam o barco, contra o barco. E o barco já estava para se encher de água.
Jesus, nesse momento, ele estava dormindo. Jesus estava dormindo. Jesus estava na polpa do barco dormindo. E aqui os discípulos chegam e procuram a Jesus. Procura Jesus. E Jesus imediatamente, ele despertando do sono, ele repreendeu o vento, o mar, e houve uma calma, uma bonança. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que Jesus, ele tem um poder na natureza, sobre a natureza. O vento, o mar, tudo obedece a Jesus. Então, Jesus acalma aqui essa tempestade. E eles aqui procuraram a pessoa certa, porque eles procuraram Jesus Cristo. Você que me ouve hoje, esta pessoa que você está procurando é Jesus? Ou você tem procurado outras pessoas para resolver não sei qual situação que está em sua vida? Nós temos que procurar Jesus, porque Jesus, como nós estamos vendo aqui, ele tem o controle de tudo nesta vida, e aqui especificamente sobre a natureza. E ali fala que eles passaram, chegaram neste local, e depois retornaram para uma outra margem do mar, porque Jesus não parava, Jesus sempre movimentava, ia de uma aldeia para outra, de uma cidade para outra, e a meta dele era essa, é falar do reino de Deus e fazer os prodígios e os milagres que ele fez e faz até hoje em nossas vidas. Mas aqui fala que chegou na outra margem, chegaram à outra margem do mar, no capítulo agora 5, fala que Jesus chegou, retornou para outra margem do mar, numa cidade dos Gerazenos. E fala que quando ele desembarcou do barco, veio logo um homem ao encontro dele. Qual a situação deste homem? É um homem possesso de espírito maligno, espírito imundo, como diz a palavra aqui no verso 2. E este homem era um homem que tinha uma situação muito difícil, que ele vivia nos sepulcros e nem cadeias o segurava, como diz a palavra de Deus no verso 3. Mas esse homem vem de encontro a Jesus, e Jesus pergunta a ele, qual é o seu nome? No verso 9 ele responde, uma legião é o meu nome, porque somos muitos. Então Jesus expulsa ali essa legião de demônios deste homem. Expulsa, ele liberta esse homem da legião de demônios que assolava a vida desse homem. Então, esse espírito maligno sai desse homem. E aqui fala que eles entraram numa manada de porcos, e aqui fala em 2.000 porcos. Então, é uma legião, eram muitos demônios. Então, aqui nós vemos aqui rapidamente, nesta passagem, que Jesus tem todo o controle. O espírito maligno, o diabo e seus anjos, ele tem um poder limitado. Limitado. Jesus tem todo o poder. Jesus está ao nosso lado, pronto para entrar no seu coração. E o inimigo do lado também. Então você tem que dar espaço para Jesus, porque a partir de quando Jesus Cristo entra na sua vida, não tem mais espaço para o espírito maligno, porque ele já ocupou o seu corpo. Você está ali protegido por ele. Então nós vemos aqui que Jesus tem todo o poder. E hoje, o tempo que nós vivemos, o inimigo usa, as pessoas têm usado, buscado o inimigo para fazer trabalho, exemplo, separação de casais, comércios, sobre o comércio, atrapalhar o comércio da pessoa e por aí afora. Então, nós vemos aqui que nós temos que buscar Jesus enquanto Ele está perto, porque Jesus é a nossa proteção, Jesus é tudo para nós. Com Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Jesus é o nosso Salvador. A pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os anjos acampam ao seu redor. Então, é isso que nós temos que fazer. Você que está me ouvindo, às vezes você não tem se acertado com Jesus, ou você é uma pessoa que está afastada,
que você volte para Jesus, porque Jesus é o caminho, não tem um outro caminho. Jesus é a vida. Mas a Bíblia fala que Jesus sai dessa região. Ele sai dessa região. No versículo, quero ler agora versículo 5, 25. Fala da cura de uma mulher enferma. Aqui fala que grande multidão seguia Jesus, que não era diferente. Jesus ia de uma parte para outra, de uma aldeia para outra, e assim ele ia evangelizando, falando do reino dos céus, falando da salvação, e aí fazendo os milagres. Aqui a referência sobre a mulher enferma. Essa mulher, a Bíblia fala que tinha 12 anos que ela vinha sofrendo com enfermidade, ou enfermidade que seria uma hemorragia. E a Bíblia fala também, no versículo 26, que ela tinha gastado todos os recursos que ela tinha, tudo que ela possuía. E pelo contrário, ela ia de mal a pior, não conseguia se curar da sua enfermidade. Mas o que essa mulher fez? Essa mulher, ouvindo a fama de Jesus, ela entrou naquela multidão, porque muitos já sabiam da fama de Jesus. Jesus tem todo o poder, tinha todo o poder, e essa mulher, a esperança dela apontou para Jesus. Então essa mulher, fala no verso 27, que ela entra no meio da multidão, e ela consegue tocar nas vestes de Jesus, porque ela pensava, se eu pelo menos tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Então essa mulher estava com muita fé, e ela buscou a pessoa certa, ela buscou Jesus Cristo. Ela buscou a pessoa certa, porque Jesus é a nossa resposta. Jesus está pronto não só para curar as nossas enfermidades físicas, mas curar a nossa alma, nos dar a salvação eterna. Então essa mulher recorre a Jesus. Essa mulher consegue tocar em Jesus. E Jesus sente que foi tocado. Imediatamente ele vê essa mulher. Ele procura quem me tocou. Ele pergunta quem me tocou. E ela olhou ao redor e ela viu aquela mulher atemorizada, que fala no verso 33. A mulher tremendo. A mulher estava meio que assustada. Mas essa mulher, por dentro, ela estava muito alegre, porque ela sentiu que naquele momento que ela tocou na orla de Jesus, ela foi curada. Então Jesus olha para essa mulher e diz: filha, tua fé te salvou. Vai em paz, fica livre do teu mal. Então Jesus tem todo o poder sobre a enfermidade. Como nós vemos a sequência aqui, Jesus tem o poder para a enfermidade. De repente você está com enfermidade, você já buscou vários médicos. Primeiro nós temos que procurar Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Lógico que tem os médicos, mas primeiro Jesus. Se coloca diante de Jesus, que Jesus é a resposta. Jesus é o alívio. Jesus é a vida. Eu quero ler mais um texto aqui que vai no versículo 35. O versículo 35 fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Eles procuram Jesus e comunicam a Jesus que a filha de Jairo já tinha falecido. Porque antes foi comunicado a Jesus, mas houve esse episódio dessa mulher enferma, então Jesus atrasou. E a filha de Jairo veio a falecer. E aqui eles falam para não incomodar mais o mestre. Não incomoda mais Jesus, a menina já está morta. Não há mais recursos. E Jesus, ouvindo tais palavras daquelas pessoas que vieram trazer a notícia, Jairo era um homem principais da sinagoga, era um homem muito respeitado, e eles ali se deparam com essa situação, a menina morta. A menina já morreu, não incomoda Jesus. Mas eles não sabiam que Jesus é a ressurreição e a vida. Que Jesus fala, a criança não está morta, ela dorme, no verso 39. Essa criança dorme.
Porque Jesus tem todo o poder para ressuscitar, como nós vemos em várias partes na Bíblia. O que Jesus faz? Jesus toma essa menina pela mão e fala: menina, eu te mando, levanta-te. Levanta-te. Imediatamente a menina levantou e pôs-se a andar. Então nada é impossível para Jesus. Jesus é a nossa resposta. E a Bíblia fala que eles ficaram atemorizados, porque a menina ressuscitou. A menina ressuscitou. Jesus ressuscita a filha de Jairo, uma menina que acaba de falecer, ele ressuscita. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, que já ia em direção ao cemitério, para o sepulcro. Ele para, toca naquele caixão e manda aquele rapaz levantar. E aquele rapaz volta à vida. Jesus ressuscita Lázaro, esse já há 4 dias morto. Jesus vai e ressuscita Lázaro. Lázaro vem para fora. Então, nós vimos aqui que Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a nossa resposta. Jesus tem todo o controle. Tem o controle da natureza, tem o controle sobre o espírito maligno, tem um controle sobre enfermidades, tem um controle, ele ressuscita, ele dá a vida. E ele pode agir em várias partes na sua vida. Eu não sei o que você está precisando, o que você está almejando, mas uma coisa eu sei: Jesus é a resposta. Ele foi a resposta para a minha vida e ele pode ser a resposta para a sua vida. Eu me afastei e fiquei rebelde a Jesus. O dia que eu voltei, ele me exaltou, ele me fez um novo homem, e ele pode fazer isso para você. De repente você é uma pessoa que afastou de Jesus, e esse é o momento, esse é o tempo de você voltar para Jesus, porque aí fora é ilusão, é muita ilusão. No texto que eu li, então, Jesus prega na sua terra. Aqui fala que ele voltou e agora ele vai para Nazaré. Jesus fez essa rota, agora ele vai para Nazaré, para a sua terra. Tendo partido dali, foi para a sua terra. E os discípulos o acompanhavam, e logicamente as multidões. A Bíblia fala aqui no capítulo 6, verso 2, que chegando no sábado ele ensinava nas sinagogas e o pessoal ficava maravilhados da sua sabedoria, porque Jesus ali já começou o ministério e ele chamava a atenção de muita gente, a pessoa já conhecia o poder de Jesus, porque Jesus resolvia os problemas. E eles ficavam aqui atemorizados: que sabedoria é essa que foi dada? Por que faz essas maravilhas por suas mãos? E eles começaram a questionar Jesus. Está no verso 3. Esse não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, citando o nome dos irmãos? Eles começaram a escandalizar de Jesus, eles não deram crédito a Jesus. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes, na sua casa. De repente, você passa numa situação semelhante. Você era um homem que roubava, de repente você matou, você era um beberrão, um trapaceiro, um mulherengo. Hoje não, você foi salvo e remido pelo sangue de Cristo, você é um novo homem, uma nova mulher, e você retorna para a sua terra, para a sua parentela, e muitas das vezes a pessoa não vai te dar um crédito. Pode ser um irmão seu, pode ser sua mãe, seu primo, sua tia, seus amigos. Por quê? O seu passado não foi bom. Então sempre vai ter alguém para te apontar o dedo, principalmente os da tua parentela, porque aí entra a intimidade, aí entra mais intimidade. Então eles vão falar: quem é esse? E esse aí é crente agora? Quem é esse? Mas uma coisa eu te garanto: Jesus te perdoa. Jesus te perdoa. O ser humano não, ele sempre vai te apontar o dedo,
De repente você vai deparar com uma pessoa diferente, que depois de alguns anos ele vai te ver, ele vai zombar de você, como zombaram de Jesus. Então isso acontece no dia a dia. De repente eu estou falando para uma pessoa que está passando por isso, às vezes está enfraquecendo na fé por causa dessas pressões, por causa da intimidade, o local que você está vivendo. Então realmente há essa pressão, essa cobrança. Mas você tem que entender uma coisa, os servos de Deus são tudo ex. Tem ex-traficante, ex-gay, ex-assaltante, ex-estrupador. É formada por ex. São pessoas transformadas, salvo e remido pelo sangue de Cristo. Então Jesus vai te perdoar. O ser humano, ele vai te acompanhar, ele vai até te entender com o passar do tempo. Mas sempre vai haver um que vai te apontar o dedo. Você tem que estar preparado por essa situação. Você tem que estar preparado. Porque a pessoa que aceita Jesus é uma mudança radical. Deus concede o Espírito Santo à pessoa e ali ele se torna um novo homem. É como você nascer de novo. E o ser humano ele não vai entender bem isso. Vai entender aqueles que também aceitou Jesus. O outro fica, é o contrário, às vezes até te cobrando. E realmente você pode estar com alguma dificuldade. Às vezes no seu trabalho, no colégio, pressão de colegas, de amigo. Mas uma coisa eu te falo, fica firme, não vacila, não fraqueja. Você busca cada dia Jesus Cristo, que Ele vai te honrar. Em nome de Jesus, Ele te honra. Jesus te honra porque Ele pode todas as coisas. A Bíblia fala aqui no verso 5 que Ele não pôde fazer ali muitos milagres. Fez senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E Jesus admirou da incredulidade daquele povo. Contudo, ele percorria as aldeias circunvizinhas e continuava a ensinar. Em momento nenhum ele parava de ensinar sobre o reino dos céus. Então aqui no caso de Jesus Cristo específico, por que Jesus fala aqui que um profeta ele não tem honra na sua terra? É em relação a essa cobrança que há. De repente um missionário, ele está numa parentela dele e as pessoas ali não dão muito crédito. Então o próprio Jesus falou isso, para nos preparar, porque essa é uma barreira, uma das barreiras que nós vamos enfrentar. Nós como servo de Deus, nós vamos enfrentar isso aí. Muita cobrança, muita pressão. Agora uma coisa eu te falo, você vive aquilo que você fala. Vive aquilo que você fala. Olha o seu procedimento, a sua atitude, porque muitas vezes você não precisa nem de palavra para falar para um irmão seu, um parente, você precisa da sua atitude, o seu procedimento. Ele vai ver em você uma pessoa diferente. Não adianta você ir com palavras bonitas, citando passagem bíblica para ele, forçando ele a aceitar Jesus, não. Você tem que mostrar Jesus para ele através da sua atitude, dos seus procedimentos. Que os seus procedimentos batem com aquilo que você está falando. Então esse é o ponto principal. E para você que não aceitou Jesus, que você neste momento reflita, porque o único caminho é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, como nós vimos aqui, Ele pode todas as coisas, Ele me acertou a minha vida, Ele pode acertar a sua vida, basta que você desprenda deste mundo e se entregue a Jesus Cristo. O resto é com Ele. Ele vai te capacitar e ainda por cima Ele vai te honrar. Ele vai te fazer um novo homem e uma nova mulher, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, eu quero encerrar este momento, colocar nossas vidas diante do Senhor. Você que me ouviu neste momento, as palavras são minhas, as simples palavras minhas, mas tiradas aqui da Bíblia, com orientação de Deus, e que esteja bom aproveito para a sua vida. Pai, louvado seja o Senhor, exaltado é o Senhor. Diante de Ti, meu Deus, aqui eu estou, terminando essa mensagem, essas passagens de Jesus, o que Jesus pode fazer para o ser humano. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas que me ouviram neste momento, ó Pai, que o Senhor esteja auxiliando, ó Pai, trabalhando neste coração, tirando todas as dúvidas, meu Deus, os empecilhos,
Meu Deus, em nome de Jesus, que seja renovado essa vida, meu Deus. Aqueles que estão fracos na fé, que seja renovado neste momento, em nome de Jesus, que venha rever seus procedimentos, suas atitudes, meu Deus, porque o Senhor quer de nós uma intimidade melhor, o Senhor quer de nós uma santidade, que nós buscamos mais o Senhor. Pai, abençoe essas pessoas, meu Deus, que estão passando por dificuldade, às vezes por enfermidades, problemas no comércio, problemas de conjugal. Meu Deus, em nome de Jesus, que você esteja operando um milagre neste momento na vida dessas pessoas, ó Pai. Ó Pai, eu creio na Tua palavra, porque o Senhor não me precisa provar nada, o Senhor chega e faz um milagre na vida da pessoa, basta a pessoa deixar, porque o Senhor não força ninguém. É o que eu rogo neste momento, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um que ouviu. Continua abençoando essa rádio, o irmão de Djalma, esse programa, meu Deus, falando de Jesus, que tem aberto as portas, meu Deus, para falar de Jesus. Toda honra e glória seja do Senhor. Perdoa os nossos pecados, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar para você que está me ouvindo, me vendo neste momento. Eu lancei este livro. É um pequeno livro, mas grande em palavras. O tema desse livro é Experiências de uma Vida Transformada por Deus. Por que eu escrevi esse livro? Esse livro é um livro que traz primeiro o meu testemunho, como eu voltei para Jesus, o que eu passei aqui na Grande Vitória, algumas experiências que me envolveu nesse período. Então aqui está sendo relatado nesse livro alguma experiência que eu tive com Deus, de evangelismo, de cura, então é de livramentos. Então é um livro voltado para o evangelismo, é para evangelizar, tanto que ele é um livro pequeno que a pessoa lê mais rápido, né? De repente vai fazer um livro grosso, tem gente que não gosta nem de ler livro. Então um livro mais para o evangelismo. Mas isso aqui é a minha vida, é o que eu vivi, algumas experiências, não tirei todas ainda, algumas experiências que eu tive, 17 anos de conversão, me converti em 17 de janeiro de 98, na primeira igreja batista, em Jacaraípe, na pregação do pastor Walter Aguiar, sobre a passagem do filho pródigo. Jamais esqueço desse momento, porque quando eu nasci de novo, a minha verdadeira vida é esta. Está aqui relatada. Foi difícil escrever esse livro. Às vezes a pessoa fala, mas esse livro é pequeno. Realmente ele é pequeno, mas aqui são tantas experiências que quando eu estava escrevendo, eu escrevia na parte da manhã geralmente, e ali às vezes eu chorava, eu tinha que parar, me refazer, e tinha vezes que não tinha como, tinha que ser no outro dia, porque a minha história está aqui, é a minha história mesmo, as experiências, algumas experiências que eu tive com meu Deus, a minha transformação, Deus falando comigo na palavra. Então isso é o que Deus faz conosco. Nós aceitamos Jesus, nós vamos pegando experiências, porque a pessoa aceita Jesus, ele tem a primeira experiência, depois ele tem que ter intimidade com Deus, para ele ter mais experiências do dia a dia, não só de conversão. Então eu já entreguei esse livro para várias pessoas, vai ficar aqui na rádio alguns exemplares. Se o irmão quiser ler ou passar para uma pessoa que ainda não é evangélico, é muito proveitoso. Eu oro a Deus que Deus venha abençoar realmente essas palavras venham transformar vidas para a honra e para a glória do nosso Deus. É um livro que não é vendido, mas também não tem muitos exemplares. É um livro, isso aqui é uma oferta a Deus, porque o objetivo desse livro é levar pessoas a ter um encontro com Jesus Cristo. Aqui, tanto aquele que está afastado, como aquele que não conhece Jesus, que a pessoa venha se colocar diante de Jesus, porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, não existe o outro caminho. E aqui eu relatei, falando um pouco da minha vinda para a Vitória, o que eu passei aqui. Jesus me trouxe para esse lugar, para fazer uma obra na minha vida. E o que aconteceu? Então foi momentos difíceis, eu como uma pessoa arrogante, achei que eu não ando de ônibus, eu não como isso nem aquilo, eu fiz isso tudo.
Eu andei de ônibus e eu carreguei marmita fria e muita dificuldade ainda, que está relatada aqui. Então, é isso que Deus faz. Deus vai, trabalha na sua vida, Deus corrige. A Bíblia fala que Deus corrige a todos, então glória a Deus que eu fui corrigido por Deus. E a minha vitória está aqui, porque eu estou na presença de Deus. Hoje, igual eu estou aqui nessa rádio, para mim é um privilégio. Depois me chama para falar de Jesus. É um privilégio mesmo. Um homem que não aceitava nenhum culto na minha casa. Às vezes ia fazer um culto, eles pediam um culto lá. Não, às vezes tinha um culto, eu saía. Hoje não. Hoje, pelas minhas experiências, eu conheço Jesus. Eu tenho prazer em lidar com as coisas de Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia, falando de Jesus, para mim isso aí até me alimenta, se torna um alimento espiritual para mim. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Fechou. Posso comentar? Pode, tranquilo, posso comentar? Pode. Senta aí, então. Rádio Popular, agora são 18 horas e 41 minutos, 18 e 41. Eu quero desde já falar para o irmão de que é um prazer nós recebermos e nós ficamos agradecido a Deus quando algum mensageiro, o coração dele bate e ele cumpre e ele aceita o convite para vir falar de Jesus. Então, para nós aqui do programa, sentimos muito feliz desde que quando nós convidamos o irmão pela primeira vez, e o irmão ele aceitou exatamente o convite, e todas as vezes quando o irmão é confirmado, então o irmão tem vindo ao programa. Então, os portões, como nós falamos para o pastor Tiago ontem, também vai estar aberto sempre no tempo que o irmão tiver. O irmão falou na mensagem sobre a ressurreição de Jesus. E vou pegar só a última estrofe, a ressurreição de Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro, né? Ressuscitou a filha de Naim, ressuscitou... Exato. E também falou de um tocante da mulher, acredito que foi, do fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus. Mas eu queria dizer para os nossos amados amigos, irmãos em Cristo, você também que não é, mas eu tenho um recado para você, se assim o irmão confirmar a palavra em nome de Jesus. Hoje, as vestes de Jesus, ela está exatamente aqui. As vestes de Jesus estão na Bíblia. Por quê? Porque Jesus deixou tudo escrito ali. Para que nós, se nós temos alguma enfermidade, basta que nós se entregamos a Jesus e prestamos atenção no que está escrito a palavra dele. Fazemos culto à palavra dele. O irmão falou aqui exatamente. Então tem muitas pessoas que não estão mortas fisicamente hoje, mas elas estão mortas espiritualmente. Elas estão mortas exatamente também por uma enfermidade, deixando-se abater por uma enfermidade que acha que não tem cura. Então, como o irmão falou da ressurreição das pessoas, né, que tinham Lázaro e assim outros, e falou também, então tem muitas pessoas que estão morrendo por câncer,
Tem pessoas que estão morrendo aí por egoísmo, tem pessoas que estão morrendo de inveja, tem pessoas morrendo por tudo. O quanto, se ela tocasse na palavra de Deus, se ela lesse a palavra de Deus e fizesse esse compromisso com a palavra de Deus e se entregasse, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus não é mentirosa, é verdadeira. Se ele escreveu aqui que diz que curou, ele pode me curar e também pode curar qualquer pessoa, basta que faz o compromisso com ele. Certo, irmão? Não é verdade? A segunda fala, que nós ainda temos alguns minutinhos, alguns segundinhos, o irmão falou sobre o livro, que ele exatamente escreveu a experiência que ele teve com Jesus. Ele quer guardar o eterno, exatamente, mas não é para engrandecimento, é mais para você entender que Jesus faz a obra. O irmão falou aqui que não aceitava culto na igreja, na casa dele, que não fazia isso, fazia aquilo. Mas eu vou falar uma coisa para o amado irmão aqui. Eu deixava de ir à igreja para mim fazer churrasco, para mim ficar bebendo, para mim ficar assistindo o jogo do Flamengo. Não importava com as coisas de Deus. Hoje, com a honra e glória de Deus, deixa o churrasco, deixa o Flamengo, deixa qualquer coisa para mim fazer o compromisso com Deus. Porque Ele é prioridade na nossa vida. E tem muitos que não entendem. Eu sei que o irmão me conhece, às vezes as pessoas estão nos assistindo, não conhecem a minha vida, ou talvez as pessoas estão me ouvindo, conhecem a mim. Mas eu estou buscando essa transformação e Deus na minha vida. E graças a Deus, até aqui, até nesse exato momento, eu já sou agradecido a Deus por ter feito muito pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha família, pela vida da minha mãe, pela vida das minhas irmãs, e peço em nome de Jesus pela vida do meu tio que está enfermizado. Está com enfermidade, então que o Senhor, que Ele toca. Não adianta eu falar, mas é Ele que tem que tocar exatamente na palavra de Deus para ele ser curado. Sobre o livro, irmão, eu vou até o pessoal que está nos assistindo aí. O livro do irmão, ele escreveu o que ele pôde, resumido, a passagem da vida dele. Se você olhar para a Bíblia não é só isso aqui não, irmãos. Se Jesus, ou o poderoso Deus, fosse escrever tudo o que ele fez e tudo o que ele fará na minha vida ou na vida de todos que nos ouvem, o mundo seria pequeno. Então o irmão colocou um pouco que Jesus exatamente fez na vida dele. Se ele fosse colocar desde o princípio tudo, não caberia nesse pequeno papel aqui nesse livro não. Mas aqui o principal está aqui. É a sua convenção, está aqui os milagres que Jesus fez na vida dos seus filhos, operou. Eu sei do testemunho do irmão, né? Dos acidentes dos seus filhos, as coisas. Nem está aqui, mas eu lembrei. Que é para evangelizar. Mas exatamente. Então é isso. Então quer dizer, o irmão, como tem testemunho para contar, mas não cabe. E a Bíblia, Deus deixou escrito aqui as coisas principais para nós ter um rumo, para nós ter um caminho a seguir. Então, para não ficar em dúvida, escreveu necessário. Está aqui, da criação até a volta de Jesus em Apocalipse. Rádio Popular, são 18 horas e 47 minutos, 18h47. Eu quero agradecer o irmão. Esse aqui é da rádio, irmão? Eu vou deixar dois. Então o irmão tem mais, porque se o irmão falar que tem mais, se alguém quiser, a experiência, o título do livro é assim, Experiência de uma Vida Transformada por Deus. Legal, gostei do texto. Só testemunho. Então, se o irmão liberar, eu vou liberar as pessoas que estão nos assistindo no site da rádio, aí é só entrar em contato com a rádio, de repente nós trabalhamos, se as pessoas quiserem, irmão, eu assumo um compromisso com o irmão aqui. Se as pessoas quiserem o livro, a experiência de uma vida transformada por Deus, mesmo se o irmão não tiver, mas nós do programa Falando de Jesus, vamos estar ajudando o irmão a fazer mais
para a gente distribuir esses livros, para a pessoa ler, saber o que Deus... Tem um crescimento espiritual, isso nos fortalece. E passar para um parente. Não, sem problema. O objetivo foi mais para os meus parentes. Nós vamos estar conversando depois. Para as outras. Logicamente. Bom, são 18 horas e 48 minutos, nós vamos terminando aqui a nossa participação, ok? No programa hoje foi assim um pouquinho, não excedente do horário, mas um testemunho que o irmão trouxe sobre a vida dele, para nós é muito importante. É isso que o programa Falando de Jesus traz para você. Você que assiste, você vê. Você que ouve, você está ouvindo. É você que está na praça pública, qualquer lugar, você está ouvindo. Que Deus é capaz de transformar quando nós deixamos. São 18 horas e 49 minutos. A partir deste momento nós vamos estar desfazendo a rede, ok? Para você. E amanhã vamos estar recebendo aqui o abençoado irmão, o missionário Felipe, do bairro de Pitanga. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A rede